Fala galera, chegando mais um dia aqui pra gente estar junto e conversar aí de assuntos necessários. Só organizando aqui pra gente ver como é que tá tudo legal, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, né? Aqui ó, são 5h17. Hoje, 29 de janeiro, tá se acabando, tá encerrando o mês. E a gente tá por aqui, continua colocando pressão. Hoje é um dia grande, um grande dia. E a gente já inicia aqui com o pé direito, a gente já inicia conversando aqui com vocês. E a conversa de hoje, ela parte das coisas que eu observo. Ontem eu fui treinar jiu-jitsu e é interessante que algumas palavras elas mexem e elas tocam no nosso coração. E mais interessante ainda, quando você tem uma determinada sensibilidade, quando você tem contato com a criação, na verdade com o Criador, você fica mais aberto a receber, a ouvir e ser orientado. Ontem eu fui treinar e o pessoal lá, naquela resenha, conversando. E aí nesse dia de ontem, foi um rapaz dar um treinamento lá. Ele é um grande atleta, E aí, durante esse treinamento, o pessoal tava fazendo ali algum tipo de bagunça e tal. E aí teve outro rapaz que chamou a atenção. Pessoal, o rapaz aqui querendo ensinar, tem muita coisa para passar e vocês não dão atenção. Vocês têm que aproveitar esse rapaz aqui, porque ele aqui tem conhecimento. E esse conhecimento aqui vocês precisam adquirir, vocês precisam sugar dele. E aquilo ali entrou na minha mente. E aí eu pensei, como pode a gente... Só um ponto aqui para eu poder tocar com vocês. Eu estou montando um projeto agora. O projeto é chamado Faixa Preta na Vida. Vou dar aula de jiu-jitsu e vou levar esse projeto para frente. Vou conversar com esse pessoal. E a idade aí é adolescentes, jovens, crianças e adolescentes. Eu quero trabalhar com esse pessoal. E esse projeto Faixa Preta na Vida é um projeto para poder ensinar além do jiu-jitsu. É mostrar coisas além do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é só a porta de entrada, é só a maneira de atrair. Mas a mensagem é essas que eu estou conversando aqui com vocês. E aí, voltando ao assunto lá, é como se eu observasse pessoas mais velhas e a gente poderia sugar conhecimento deles. A gente poderia sugar aprendizado. Rapaz, esse cara aqui ó, tem 80 anos. A gente poderia aprender com ele. Mas a gente não aprende. A gente não faz pergunta. E aí a gente entra na história da pergunta. Cara, a pergunta ela é tão importante porque a gente pode extrair respostas. A gente pode extrair saídas para nossas vidas. Se você fizer uma pergunta correta para a pessoa certa, você começa a adquirir ouro, você começa a adquirir um bem precioso. A gente precisa fazer mais perguntas, a gente precisa encontrar essas pessoas mais velhas e fazer perguntas, e saber fazer perguntas. Aí você me pergunta, mas como eu faço para fazer a pergunta certa? A pergunta certa é a pergunta que vem na sua cabeça. Essa é a pergunta certa. E aí, à medida que você vai fazendo perguntas, você vai ficando bom em fazer perguntas.
Você precisa repetir, você precisa fazer. E à medida que você faz, você fica bom naquilo. Então, você precisa estar em contato com novas pessoas e você observa essas novas pessoas e suga delas aquilo que você tem de melhor, aquilo que ela tem de melhor. E você suga isso através de perguntas, fazendo perguntas. Cada pessoa que você olha assim, desses mais velhos, a pessoa tem uma história para contar, a pessoa tem algo que vivenciou. E por mais que eu sei que tem pessoas que não conseguem, não têm uma facilidade de expor isso, mas você vai fazendo perguntas, você vai estimulando e você vai captando aquilo ali que ela vai colocando para fora como forma de conhecimento. A gente vai entrar agora na nossa palavra e eu quero saber qual é o versículo que eu não estou lembrado, na verdade o capítulo que eu não estou lembrado de Provérbios. Eu tenho até que procurar aqui, ó. Provérbios tá aqui, só que eu não estou lembrado qual a aula que a gente estava. Deixa eu dar uma pesquisada aqui porque fica melhor. Vou ver se eu encontro, né? Nesse telefone aqui não tem o YouTube, mas a gente consegue dar um jeito aqui. Canal Maicon Braga. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Vamos ver se eu consigo. Meu canal não é tão sucesso ainda não, porque eu coloquei aqui e não apareceu. Não apareceu, mas não tem problema não. A gente vai aqui pro Provérbio 5. A gente vai dar aqui um Provérbio 5. Se a gente não tiver passado no outro vídeo, a gente volta, não tem problema não. E aqui é o 5, ele começa logo aqui, ó. Conselhos contra a mulher imoral. Aqui, ó. Não sei se está para vocês verem. Conselhos contra a mulher imoral. É bem interessante e a gente falar sobre isso, porque é uma coisa que é necessária. A gente não tem a instrução correta de pai para filho e alguém de fora precisa conversar sobre isso. Os homens precisam conversar mais sobre isso. Os homens conversam um pouco sobre isso. Se eles conversassem mais, eles aprenderiam mais. Mas eles não conversam sobre isso. E aqui está o manual da vida, a gente vai ver aqui, ó. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Aqui é o assunto, ele está abordando o assunto que a gente começou aqui a falar. A gente pega um cara aqui experiente, ele se coloca na posição de pai e diz, filho meu, ele diz assim, ó, filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Aqui, o filho não precisou fazer pergunta, o próprio pai já está mostrando, o próprio pai já está entregando. A diferença é que quando você faz pergunta, você se mostra interessado, você se mostra curioso, você quer aprender. Quando vem alguém e ensina você não se coloca numa situação onde você quer. É como se você tivesse meio que sendo obrigado a escutar aquilo ali. E o problema do conselho é que... Por que os conselhos... Por que os conselhos não dão certo? Ou existe um ditado dizendo assim, se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. O problema dos conselhos é que as pessoas, elas não perguntaram. E quando a gente não pergunta, acontece isso. O pai chega pro filho e diz, filho meu, presta atenção nos meus ensinos. E isso traz discernimento. Só que você não está afim do discernimento, você não procurou o discernimento. E por isso que não serve o conselho. Agora, quando você chega e pergunta, o Michael, ou o pai, ou alguém, qual o principal, olha a pergunta, qual o principal conselho que você daria para mim, sendo que você já viveu tudo que eu estou vivendo
e uma maneira de não errar naquilo que eu estou errando? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma pergunta que vai te colocar num caminho, talvez, que você não erre tanto quanto vem errando. Então, essas são as perguntas. E aí vai um conselho. Por isso que o conselho é essencial. Por isso que o conselho é necessário. Porque ele vai colocar você em lugares menos doloridos. Essa é a palavra, menos dolorido. Ele diz assim, ó: assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Essa palavra aqui é uma palavra que chama a atenção. Bom senso. A gente precisa treinar mais o bom senso. A gente precisa adquirir mais bom senso. Tem algumas palavras que ele fala bom siso. Bom senso é uma capacidade de ter sensibilidade. É a capacidade de ser sensível e se colocar numa forma de overview. É como se você visse do alto, é como se você visse de longe a situação. E quando você vê de longe a situação, você observa a sua atitude, a atitude das outras pessoas e o que você deve fazer dentro desse ambiente. Isso é chamado bom senso. Aí você pergunta, mas como é que eu faço para ter bom senso? É experiência de vida, é vivendo, é observando, é querendo, é entender. O primeiro passo para você saber algo é querer fazer. É interessante que eu lembro no ato de Jesus curar, Jesus não chegava e deixa eu te curar. Não, as pessoas queriam ser curadas. As pessoas iam até ele e elas queriam, elas tinham a vontade. E aí é onde mora a chave que vai destravar aí várias portas de você. Você precisa querer ter o bom senso. Se você quiser ter o bom senso, você alcança o bom senso. Você alcança. Então, todas as coisas que você quer, você pode até elencar. Todas as coisas que você quer, todas as coisas que você tem vontade. E aí você começa a caminhar em busca disso aí. O primeiro passo é querer. Se você não quiser, não tem como. Aí diz assim, ó: porquanto os lábios da mulher imoral, ele estava preparando todo o terreno para poder falar isso aqui. Por isso os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como fel, afiado como espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Uma pessoa que dá um conselho sobre isso é uma pessoa que já vivenciou sobre isso. É uma pessoa que tem conhecimento de causa sobre isso. E quando ela chega ao ponto de dar um conselho, significa que você vai passar pela mesma situação. A maioria dos homens já passaram por essa situação. E aqui eu falo que um homem que controla o próprio pinto, ele tem 70% menos problema. Vou repetir, você não entendeu não. Um homem que controla o próprio pinto, ele tem 70% menos problema. 70% menos problema. É muita coisa. Você já resolve muita coisa na sua vida. Aí você diz, Michael, é porque eu não consigo. É uma coisa que é mais forte do que eu. É interessante que quando você se coloca numa situação dessa de fraqueza, você manda sinais para você mesmo, que você é fraco. Quando você se coloca num estado onde você é superior às suas vontades, e aí você já também manda sinais dizendo que ali você tem controle da situação. E é interessante que isso também pode ser treinado. Você pode controlar a situação. Quando você tem disciplina, você começa a ter controle de coisas que certamente poderiam dominar você. Por exemplo, olha só como é interessante. Se você acordar todos os dias mais cedo do que o normal, você se coloca numa situação de domínio da sua vontade. Você está dominando aquela vontade de estar deitado. Você domina aquela vontade de permanecer ali.
Você se coloca numa situação de domínio. Quando você se coloca numa atividade física, quando você se permite fazer uma atividade física, por mais que você não goste, você está dominando outra situação, ou seja, você está mandando direto informações para a sua cabeça que você domina a situação. Quando você tem uma disciplina na alimentação, você está mostrando e você está dando sinais que você domina aquela situação. Ou seja, você vai dominando, até o ponto onde você consegue dominar outras coisas que passam longe de dominar você, mas poderiam. E essa é uma situação. Quando você vai dominando as áreas da sua vida, você consegue facilmente ter controle de qualquer coisa. Essa mensagem aqui foi importante porque muita gente, e isso é o problema de muitos homens, que eles se sentem dominados por isso. Só que quando eles se colocam nessa posição de ser escravo, a cabeça deles já entende isso como escravo, são escravos. Vou falar mais uma vez para vocês entenderem, vocês são escravos. E quando você se coloca numa posição de escravidão, você não está exercendo aquilo que você nasceu para exercer, que é governar as suas decisões, que é dominar as suas decisões, são tomar decisões. O maior potencial do homem é dominar, é se colocar diante do caminho onde ele quer seguir. Isso se chama domínio próprio. E aí, através do bom senso que ele fala lá atrás, você consegue saber onde você deve permanecer e onde você deve se retirar, até onde você deve ir e o momento onde você vai mudar de caminho. Isso é o bom senso. Você vai treinando essa sensibilidade, você vai adquirindo isso com o tempo. Mas você precisa começar por outras coisas. São coisas simples. Você pode começar com um alimento. Eu não vou mais consumir esse alimento não me faz bem. Eu vou passar uma semana sem consumir isso, eu vou passar um mês sem consumir isso, eu vou fazer 40 dias sem consumir isso aqui. Todos os dias de manhã eu vou hidratar, eu vou fazer uma desintoxicação. Todos os dias à noite eu vou tomar um chá para poder melhorar o meu sono. Eu vou começar a comer limpo, eu vou começar a treinar, todos os dias eu vou correr, todos os dias. Você começa a dominar situações. E se você começa a dominar situações que são mais simples, você vai ganhar a energia necessária para dominar situações mais complexas. Aqui valeu. Até agora, 17 minutos aqui que eu tô falando com vocês, valeu acordar cedo, valeu abrir um vídeo desse, valeu cada palavra. Até os 17 minutos. Vamos ver o que tem aqui mais pra frente. Ele diz assim, ó: seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dai-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Sabe o que eu vejo, pessoal? Aqui ele se coloca na posição de conselheiro. Ele está dizendo, cara, faz isso que vai ser melhor para ti. E hoje eu cheguei até onde eu cheguei, mas foi por erros e acertos. Poucas pessoas abriram a boca e falaram coisas ou mostraram coisas que eu deveria fazer. E eu tenho certeza, se mais pessoas tivessem aparecido dessa forma, os resultados teriam sido diferentes. Aqueles resultados que eu poderia construir em determinado tempo, se pessoas que abrissem a boca, se pessoas que falassem tivessem aparecido antes, os resultados teriam vindo mais rápido. E aí você diz, Maicon, isso agora está fazendo sentido para mim. É por isso que eu falo todos os dias para você falar mais, para você direcionar mais. Alguém precisa ouvir você, alguém precisa ouvir um conselho seu, alguém precisa ouvir uma palavra sua, alguém precisa ouvir, e essa palavra, por mais simples que seja, ela pode dar um giro, mudar uma rota, mudar ali em graus. Se você mudar ali um grau, se você mudar um grau, lá na frente o resultado é totalmente diferente.
num grande percurso, o resultado é totalmente diferente. Então, se você abrir a boca, se você der um conselho, se você falar sobre os seus erros, você consegue atingir outras pessoas. E hoje eu faço isso porque antigamente ninguém falou. E aqui eu posso desviar 1 grau da vida de alguém que eu nem conheço. É interessante que você acorda sempre com uma palavra e alguém acorda precisando ouvir a sua palavra. Só que não existe essa junção, porque você não fala e porque a palavra não chega até essa pessoa. Mas, por exemplo, a partir do momento que eu acordo, venho para cá, abro um vídeo e falo, existe uma probabilidade maior de alguém encontrar essa palavra do que se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse gravado o vídeo, se eu não tivesse falado, claro. Então, é interessante porque ontem foi o primeiro, eu vou colocar isso aqui para vocês, ontem foi o primeiro comentário de uma pessoa que eu não conheço, e ela fez um comentário num vídeo meu que eu coloquei aqui na plataforma, falando sobre a palavra, falando sobre uma palavra que ela ouviu no vídeo, uma única palavra, que fez total sentido, que mudou completamente, pelo menos, a forma de pensar o dia daquela pessoa. Uma palavra de tantas palavras que eu falo aqui no decorrer do vídeo, uma palavra mudou. Então, uma palavra pode ser boa, uma palavra você pode abençoar, uma palavra você pode colocar para baixo, uma palavra você pode amaldiçoar. Uma palavra. Bora continuar aqui. Tem umas coisas interessantes que a gente pode falar. E aqui ele diz assim, ó: ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, filho, dai-me ouvidos e não te desvies das minhas palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. E aqui ele fala o desfecho, como vai acontecer, o que vai acontecer com pessoas que caminham por esse caminho aqui, pessoas que seguem esse caminho aqui, a morte. Ele diz que além de você morrer, outras pessoas vão usufruir daquilo que você trabalhou, vão usufruir daquilo que você suou para poder conquistar. E não tem como ser diferente. E aqui você aumenta o seu bom senso, você aumenta a sua sensibilidade através dessa palavra aqui. É interessante, e isso aqui chama bastante a atenção, porque tem pessoas que têm contato com isso aqui e permanecem, ou na verdade cometem esse erro, um erro grave. As pessoas têm contato com isso aqui, têm conhecimento, já ouviram, leram, mas cometem esse erro. Aí você diz, por quê? Por que acontece isso? Por quê? Você imagina o porquê que acontece isso? Porque as palavras, elas entram de uma forma diferente em cada pessoa. De fato, aqui é um manual e de fato você segue esse manual. Eu lembro como se fosse uma prova de português, onde quando você começa a interpretar o texto, tem uma parte dentro da prova de português que se chama interpretação de texto. E aí, quando você interpreta o texto, você tem que colocar o que o autor quis dizer com aquela mensagem. Não é a sua ideia no texto, não é o que você viu no texto, é o que está escrito. É tanto que nas perguntas eles colocam algumas perguntas capciosas que induzem você ao erro. Mas está escrito no texto, é aquilo que está escrito. Você tem que fazer aquilo que está escrito, você tem que marcar aquilo que está escrito. O que não está escrito, o que é coisa da sua cabeça, o que é devaneio seu, não faz sentido. E aqui é a mesma coisa. Está escrito, é isso que está escrito. Então, cumpra o que está escrito. Siga à risca o que está escrito.
Aqui é um conselho, como eu iniciei o vídeo, um conselho é dado e as pessoas têm que agir para poder o negócio dar certo, porque senão o conselho vai ser só um conselho. Então, como diz o ditado, o conselho não vai ser bom, porque se fosse bom ele era vendido. Mas o conselho não é bom porque você não faz, porque se você fizesse ele seria bom. Aqui eu iniciei o vídeo não aconselhando você, mas mostrando o porquê você precisa falar. E eu tenho certeza que se você começar a fazer, é legal, porque quando você começa a falar, outras pessoas ganham com isso. Mas eu tenho a certeza de quem ganha mais é você. Você começa a ganhar mais só pelo fato de falar. Só pelo falar. Michael, o que eu ganho falando? Você ganha visibilidade. Você ganha visibilidade. Aí você diz, Michael, eu não quero ser visto. Mas quando você fala, você começa a perceber aquilo que você tem. À medida que você fala, você começa a enxergar. Pô, sério, isso saiu de mim, isso faz parte de mim. E aí você começa a reconhecer quem você é. Você começa a confiar mais em você. Você começa a ter você dá credibilidade a você mesmo. Você começa a sentir seguro, você tem segurança naquilo que você carrega. E à medida que você fala, isso fortalece mais dentro de você, porque você se coloca na posição de ensino, você é um professor. E pode ter certeza, todo professor ele é bom naquilo que ele ensina, porque ele ensina aquilo. E a principal regra do aprendizado é o quê? Aprender, praticar e ensinar. Aprender, praticar e ensinar. Se você cumprir essas três coisas, você começa a ficar mais forte naquilo que você está mostrando, naquilo que você está falando. E aqui a gente vai pro desfecho, que ele diz assim, ó. E venhas para que os teus bens não se fartem aos estranhos e outros se enriqueçam à custa do seu trabalho. E venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perdeu o esplendor e o vigor abandonar a tua carne. Então murmurarás, como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Ou seja, vem um arrependimento daquilo que sempre foi exposto. É interessante que pessoas não tenham contato com isso aqui. É o livro mais vendido do mundo, todo mundo praticamente tem um dentro de casa, mas ninguém lê. E isso aqui é um encurtador de conhecimento, ou seja, eu estou pegando isso aqui e estou colocando para você de uma maneira mais simples, está encurtando o caminho. Só que aqui você precisa ler isso daqui, apesar de ouvir, mas você precisa ler. Quando você lê, você pode entender outras coisas totalmente diferentes, beleza? Caminhamos aí para o final do vídeo, tem 28 minutos de conversa para você, tem coisas que dá para ouvir na velocidade 2+, 2 vezes. Eu sempre ouço vídeos em 2 vezes, e aí de repente aparece alguma coisa, aí eu volto, diminuo a velocidade. Isso aqui eu acelero o processo. Então, há alguns vídeos aí que eu veria em 2 horas, em 3 horas, fica 1h30, fica 1 hora. Então isso aqui também acelera o tempo. Eu estou dando uma ideia de como você pode acelerar seu tempo. Algumas aulas, quando eu estudava na velocidade 2 vezes. E aí alguns assuntos onde eu precisava aprender mais, onde tinha alguns detalhes ou muitos detalhes, eu diminuiria. Isso aqui é uma dica importante para você. Fecha os olhos, respira. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela oportunidade de falar, obrigado pela oportunidade de te entender, de sentir a tua presença através do conhecimento. Obrigado por guiar o nosso espírito, guiar a nossa alma num caminho onde deve ser seguido. Obrigado por levar a tua palavra e que pessoas se beneficiem dela. Obrigado por ser usado como instrumento durante todo esse dia. E que a gente busque e anseie mais por todas as coisas que tu, Pai, escondeu pra gente descobrir. Te agradeço infinitamente, em nome de Jesus, amém. Olha aqui o que apareceu. Olha aqui. Olha só quem apareceu. Quem
apareceu. Ô carinha regaiado. Tamo junto, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí pra quem precisa dessa ideia. Compartilhe essa ideia e vamos falar mais. Valeu.